Todos nós já fomos magoados algum dia. Então alguém chegou e falou alguma besteira, agiu de má fé, prometeu e não cumpriu, mentiu na cara dura. E isso acabou com a gente, deixou a gente lá pra baixo, estressado, irritado, chorando, deprimido. A semana foi tensa, pesada, nossa consciência não deixava a gente dormir. Isso já aconteceu com você e comigo por conta de alguém. Só que tem um detalhe, o caminho reverso também já aconteceu. Eu e você já causamos em alguém as mesmas sensações e sentimentos, através de palavras malditas, através de atitudes erradas. Então, entre aspas, o jogo tá empatado, né? Mas na verdade não tá. Tá todo mundo perdendo, porque quando situações, ações, palavras negativas estão em alta, simplesmente não há nenhum bem ali. Mas o cristão, o verdadeiro adorador, que você e eu devemos ser, porque nós temos a palavra de Deus, o conhecimento do nosso Senhor Jesus, nosso Deus, devemos aplicar isso e vencer o mal pelo bem, nos reconciliando com os nossos irmãos, com o nosso próximo e fazendo diferença. Por que eu estou falando tudo isso? Porque agora o capítulo de hoje, Juízes, capítulo 10, vai nos mostrar que o coração de Deus foi angustiado pelo povo de Israel. Só que tem um outro detalhe, Deus nunca, nunca, nunca prejudica o seu povo. Ele não machuca o seu povo de uma maneira pecaminosa, egoísta, de uma maneira negativa. Não, pelo contrário. Deus é o Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele nos formou e nos criou para a sua glória, para o louvor do seu nome. E Ele quer que nós sejamos filhos dele. E a palavra diz, essa é a vontade de Deus, que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual que é a verdade? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando nós entendemos que precisamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor, um relacionamento puro com o Senhor, santo com o Senhor, isso se reflete nos relacionamentos entre as pessoas, entre o nosso próximo, entre nossa família, e aí sim estamos alinhados com o coração de Deus. Mas nesse capítulo 10 aqui, mostra completamente o contrário. E Deus mostra que o seu coração está angustiado. E o que nós devemos fazer? É o que nós vamos aprender hoje aqui. E eu nem falei bom dia para você. Bom dia para vocês. Caneta na mão, Bíblia aberta, se prepara, que eu tenho agora 7 minutos e meio para conversar com você sobre esse capítulo. Bom, vamos começar pelo contexto, tá? Se você viu o capítulo 9 aí, você ficou de boca aberta do tamanho da perversidade do filho de Gideão, Abimeleque. Mas você também percebeu que a mão de Deus atuou e o povo de Israel foi vingado de toda essa maldade aqui, e simplesmente agora o capítulo 10 retorna com 45 anos de paz. Ou seja, depois de todo esse caos que aconteceu aqui no capítulo 9, o capítulo 10 mostra que Deus levanta 2 juízes ali para livrar a Israel. E 45 anos, 23 um deles reinou, 22 o outro reinou, e agora a terra se estabeleceu novamente, ficou tudo bonitinho, e olha só como Deus é bom. O tempo da bênção é muito maior que o tempo da opressão aqui. Você tem visto isso várias vezes pelos capítulos. Mas tem um detalhe, agora, no versículo 6 em diante, olha só a epígrafe. Servidão sobre os filisteus e os amonitas. O que você acha que aconteceu? Mais uma vez, o povo perverte os seus caminhos, troca o Senhor por outros desejos, por outros caminhos, e o problema foi estipulado. E agora, pela primeira vez no capítulo aqui de Juízes, aparece que o coração de Deus, a alma do Senhor, foi angustiada por causa da desgraça de Israel. Isso aqui é muito tenso, pessoal, então nós vamos conversar aqui sobre isso, tá? O versículo 6 já nos mostra o motivo. Olha só o que acontece aqui. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Nesses 10 capítulos que nós vimos até agora, essa é a 8ª vez que essa expressão aparece. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Eu tenho o costume de circular essas expressões e colocar um número, para realmente sempre se lembrar desses detalhes, que toda vez que o povo voltava a fazer o que é errado, Deus tinha que levantar o juiz, Deus tinha que mostrar o seu sentimento, a sua mão, tinha que mostrar a solução, ele estava ali presente de alguma forma. Mas agora, de uma maneira muito mais emocional aqui. Não que as outras não estivessem, estavam da mesma forma, mas aqui, quem escreveu Juízes deixou muito claro que, olha só,
a alma do Senhor se angustiou. Versículo 16. Então, quando a gente vai lendo isso, olha só o porquê. Porque os filhos de Deus, ou seja, o povo de Israel, começou a servir de novo os Balaíns, a Astarote, deuses da Síria, aos deuses de Sidom, deuses de Moabe, deuses dos filhos de Amon, deuses dos filisteus, deixaram o Senhor e não o serviram. Ou seja, eles foram por 7 caminhos diferentes. Olha isso, pessoal. 7 caminhos diferentes, cada um com um Deus diferente, uma religião diferente, um povo diferente, uma cultura diferente, sendo que Deus é único Rei, único soberano, único Senhor, Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele nos afirma isso, lá na primeira carta aos Coríntios, se você está com a sua Bíblia aí, abre lá, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 6, tá? E aí você já pega a sua caneta aí para você grifar e nunca se esquecer desse versículo aqui, tá? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Pessoal, algo que eu e você precisamos entender. Nós só existimos nesse mundo porque um dia o próprio Deus pensou em você e pensou em mim. E Ele nos criou e nos formou do jeitinho que Ele bem entendeu. Desse corpo, com esse jeito, com esse caráter, dessa forma, desse detalhe, que você está se vendo no espelho, tá? Só que tem um detalhe. Quando você entende esse princípio, opa, alguém pensou em mim. E esse alguém é o próprio Deus. Nós não caímos aqui de paraquedas, não fomos obra do acaso, não somos um número desse mundo. Pelo contrário, nós somos criados pelas mãos do Senhor, Criador dos céus e da terra. Por isso que eu e você temos esse valor, porque Deus nos criou. Não é porque nós temos um valor próprio, uma luz própria, algo próprio. Não, pelo contrário, nós somos minúsculos, como eu já tenho falado isso para você. Mas Deus nos formou para o louvor e glória dele, como está descrito lá em Isaías 43. Então, pessoal, isso é algo muito importante para nós pensarmos. Se nós estamos aqui, nós temos um papel para cumprir, nós temos um propósito para fazer. E o primeiro dele é o quê? Se relacionar com o nosso Deus, nosso Senhor. E o povo aqui, ele estava assim, tão tenso, e eles ficaram 18 anos oprimidos novamente nas mãos ali de todos esses povos, que o coração de Deus se angustiou. Deus viu a miséria do seu povo. Deus tinha resgatado eles, tinha salvo eles, guiado eles, e eles escolheram os caminhos perversos, os caminhos de outros deuses, que na verdade são demônios. Então, olha isso, pessoal. O mundo apresenta muitas, milhares de religiões. O nosso Deus é o único Deus, Criador dos céus e da terra. De todas as religiões que existem aí, o nosso Deus, Jesus Cristo, é o único que desceu dos céus, se humilhou, viveu entre nós e, olha só, se sacrificou numa cruz do Calvário, sendo cuspido, açoitado, danificado corporalmente, espiritualmente, para que nós tenhamos a vida eterna. Porque ele carregou sobre si, lá naquela cruz, as maldições que eram sobre você e sobre mim. Isso é muito sério, pessoal, isso é muito sério. Depois que você leia Isaías capítulos 53 e 54, medite naquele texto também para você entender ainda mais o que Jesus fez por nós. Mas uma coisa boa aconteceu nesse capítulo. O povo entendeu, se arrependeu e buscou o Senhor de novo. Olha só, versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Versículo 15, pecamos, faz-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos, tão somente te rogamos que nos livres neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Ou seja, bateu ali o entendimento, o arrependimento e buscaram a Deus. O Senhor, olhando a miséria do seu povo, se angustiou e mais uma vez vai levantar um líder no capítulo 11 que nós vamos conversar em breve. Qual que é a lição para mim e para você nesse dia? Não devemos entristecer o coração do nosso Deus. Não sei como está o seu relacionamento com Ele. Não sei como está a leitura e meditação da palavra dEle. Não sei como você tem o buscado e o adorado. Mas entenda, Ele te ama. Ele quer você com Ele. Para que você se relacione com seus irmãos na fé. Volte à igreja do Senhor. Congregue com seus irmãos. Viva o Evangelho do Senhor. Pense nisso. Nos vemos no capítulo 11. Um grande abraço. Deus abençoe.